Olá, queridos espectadores. Algo realmente mágico aconteceu no exato momento em que Teonu deu à luz. Trung voltou inesperadamente. A casa inteira explodiu em lágrimas, risos e uma alegria indescritível. Depois de tantos meses de espera, finalmente eles se reencontraram. Mas será que essa felicidade é completa? Ou por trás dos sorrisos ainda existem feridas que não cicatrizaram? E palavras que nunca foram ditas? Fiquem conosco para descobrir. No episódio de hoje, o mais aguardado de todos os tempos. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar toda a jornada. De amor e emoção, de Trung e Teonu. Naquela tarde, o hospital estava banhado por uma luz suave. Um brilho meio frio, meio terno, como os instantes que vivem entre a vida e a felicidade. O corredor longo refletia o branco das paredes, o som dos passos dos médicos ecoava ritmado no chão, misturado ao barulho metálico das macas passando às pressas. No último quarto do corredor. Teonu estava deitada. O rosto pálido, os lábios secos e rachados, mas nos cantos dos olhos brilhava algo diferente, o olhar de quem acabou de se tornar mãe. O bebê minúsculo em seus braços tinha acabado de soltar o primeiro choro. Fraco, mas cheio de força, como se dissesse que a vida continua, apesar de tudo que aquela mulher já enfrentou. Naquele instante, toda a dor desapareceu. Teonu sorriu com lágrimas escorrendo, sem saber se era felicidade ou algo mais profundo, que ela não conseguia colocar em palavras. Ela só sabia que finalmente podia segurar aquele pequeno ser, um presente que achou que nunca teria. Então a porta se abriu devagar. A luz do corredor entrou e iluminou o rosto queimado de sol de um homem parado na porta. Era Trung. O tempo pareceu parar. Ele ficou ali mais magro, mais abatido, com um olhar cheio de arrependimento. Diante dele estava a mulher que perdeu e o filho que ainda não tinha visto nascer. Nos olhos de Teonu, a surpresa e a emoção se misturavam. Ela sempre achou que se um dia Trung voltasse, ela sentiria raiva, talvez o rejeitasse. Mas naquele momento, tudo isso se desfez. O que restou foi o choque à alegria, à sensação de estar diante de algo quase impossível, como um milagre. Trung se aproximou. Sua mão tremia ao tocar a dela. Um simples aperto, mas cheio de desculpas. Ele abaixou a cabeça, olhando para o bebê, dormindo tranquilo, no colo da mãe, e seu olhar se suavizou, cheio de ternura e arrependimento. O bebê se mexeu com os lábios, se abrindo num sorriso leve. E naquele momento, a distância entre eles desapareceu. Naquele dia, Trung voltou não, em sonho não, em lembrança. Voltou de verdade com a promessa silenciosa de nunca mais deixá-la sozinha. Dias depois, Teonu foi transferida para o quarto de recuperação. Ainda estava fraca, mas seu olhar já tinha um brilho novo. Ao lado dela, sempre Trung, o homem que um dia foi embora e agora tinha medo até de se afastar um pouco. Ele aprendia atrapalhado a cuidar da esposa. E do filho trocava fraldas, preparava mamadeiras, ninava o bebê. Às vezes se atrapalhava, às vezes derramava o mingau, mas no rosto dele só havia paciência e carinho. Nas longas noites do hospital, sob a luz amarelada, refletindo nas paredes brancas, Teonu acordava e via. Trung ainda ali. De cabeça baixa, ao lado do berço, coberto por um lençol fino, tremendo de frio. Ela o observava e o coração se enchia de paz. A paz que perdeu há tanto tempo agora voltava simples e verdadeira. Na manhã seguinte, ele saiu cedo para comprar mingau. Teonu o seguiu com os olhos até ele sumir pelo corredor, sentindo algo diferente. Aquele homem realmente tinha mudado. Já não era o Trung distante e duro de antes. Agora parecia alguém que estava aprendendo a recomeçar com gestos pequenos, mas cheios de amor. Quando ele voltou, soprou o mingau e, desajeitado, começou a alimentá-la. Teonu apenas sorriu. Seus olhares se encontraram e nenhuma palavra foi necessária. Naquele quarto cheio de luz, não eram mais duas pessoas separadas pelo passado, eram duas partes de uma mesma história se encontrando outra vez.
À tarde, Trung levou o bebê até a varanda. O sol dourado tocava sua pele, o vento mexia seus cabelos. Ele olhou para o pequeno nos braços, tão frágil e ao mesmo tempo tão cheio de vida, igual à mãe. Algo profundo surgiu em seu olhar, gratidão, arrependimento e uma promessa silenciosa. Da cama Teunu o observava e as lágrimas voltaram. Viu o homem que um dia a feriu. Agora segurar o filho com uma ternura que ela nunca tinha conhecido. Ele realmente tinha mudado. Trung não disse nada, apenas olhou para longe. Ali, no horizonte, estava o futuro que ele mal ousava imaginar. Um lar, uma família. Uma forma de reparar o passado, com atitudes, não com palavras. E quando o pôr do sol tomou o céu, ele apertou o bebê contra o peito, como se temesse que se soltasse e tudo desapareceria de novo. No dia da alta, o céu estava incrivelmente azul. O sol iluminava o pequeno caminho que saía do hospital. Trung segurava a mão de Teunu com o bebê dormindo em seus braços. Colocou o casaco velho sobre os ombros dela para protegê-la do sol. Caminhavam devagar, como se quisessem prolongar aquele momento frágil de felicidade. No caminho de volta, passaram por um beco antigo, o mesmo onde viveram tantos dias de juventude, brigas, reconciliações e promessas esquecidas. Trung parou, olhando para uma velha placa na parede onde um dia disse: "Se eu for embora, voltarei exatamente por este lugar." E hoje ele voltou mesmo. Não para se desculpar, mas para começar de novo, sem pressa, sem ruído, com compreensão e amor. Teunu o olhou e assentiu. Nos olhos cansados dela brilhava a fé que achava ter perdido depois de tantos anos de espera. Ao longe, a velha casa apareceu, sob o sol da tarde. O telhado coberto de musgo parecia mais vivo do que nunca. O portão de madeira estava entreaberto e o vento trazia o cheiro do arroz maduro e da terra úmida, o cheiro de um lar que finalmente voltava a ser lar. Naquela manhã, os primeiros raios de sol atravessavam as folhas de coqueiro diante da varanda, iluminando o telhado ainda coberto de orvalho e fazendo brilhar as pequenas gotas d'água que restavam da noite. A casa simples de Trung e Teunu estava cheia de risadas, um som quente e familiar que há muito tempo não ecoava por ali. O aroma do mingau de arroz recém-feito se misturava ao cheiro suave do leite do bebê, espalhando-se junto à brisa vinda dos campos. Era um cenário simples, mas com um valor que só quem já passou por tempestades consegue entender por completo. Lá fora no quintal, Trung balançava suavemente o berço de bambu com suas mãos calejadas. O bebê dormia tranquilo, respirando calmo, o rostinho sereno como o de um anjo. Sempre que o olhava, os olhos de Trung se suavizavam. Ele já não era o homem de antes frio, fechado e distante. Agora havia nele apenas a dedicação de um pai e o amor silencioso de um homem que sacrificou sua juventude tentando encontrar o caminho de volta. Dentro da casa, Teunu alimentava Dui. O menino agora, com mais de 6 anos, estava esperto e carinhoso. Desde que o irmãozinho nasceu, parecia ter crescido de repente. Ajudava a mãe a arrumar a casa, buscava toalhas para o pai e todas as noites cantava baixinho ao lado do berço para o bebê dormir. Seus olhos brilhavam como o sol da manhã, refletindo a alegria de uma criança que finalmente tinha uma família completa, pai, mãe e um pequeno irmão. Aquele lar simples por fora estava cheio de emoção. Para Teunu, cada segundo era um presente. Houve noites em que ela chorou. Sozinha, abraçando o filho, ouvindo a chuva cair e acreditando que a felicidade nunca mais voltaria. Mas agora, sempre que virava o rosto, via uma mão estendida ao lado, um sorriso, um olhar calmo, e sentia que a vida estava recomeçando, desta vez sem lágrimas, só com gratidão e amor. Trung ainda era desajeitado nas pequenas tarefas, preparar a mamadeira, trocar fraldas, lavar roupas, mas em cada gesto havia um cuidado genuíno. Ele não fazia por obrigação, nem para provar nada. Apenas vivia com todo o coração, como se cada ato fosse uma forma de compensar o passado e estar mais perto das pessoas que quase perdeu. À tarde, quando o sol se inclinava, atrás das palmeiras, pai e filho iam juntos ao quintal. O pedaço de terra, antes abandonado, agora tinha fileiras de hortaliças recém-plantadas.
Dewey cavava a terra com entusiasmo, enquanto Trung ajeitava as mudas, com calma. Da varanda, Tio Nu observava tudo com o bebê nos braços. O vento brincava com seus cabelos e o rosto, embora cansado, irradiava uma beleza serena, a de uma mulher que encontrou paz depois da dor. O bebê dormia sorrindo, como se sentisse o calor do amor que o cercava. A cena era de uma paz quase sagrada. Não uma paz vazia, mas aquela que vem depois das tempestades, construída com lágrimas, arrependimento e coragem. Para Trung, cada risada da esposa e dos filhos era um prémio. Cada tarde no jardim, cada choro de bebê à noite era um milagre. Ele já tinha perdido tudo e agora aprendia a valorizar cada pequeno instante. À noite, a casa se iluminava com a luz amarelada das lâmpadas. O jantar era simples sopa de folhas, peixe cozido, ovos fritos. Nada luxuoso, mas a presença de todos em volta da mesa tornava tudo especial. Dewey falava sem parar sobre a escola. Tio Nu sorria e Trung escutava em silêncio, com um olhar cheio de ternura, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Antes, ele achava que felicidade era ter dinheiro, fama, uma casa grande, um carro bonito. Agora sabia que a verdadeira felicidade era chegar em casa e ser recebido por risadas, por pequenas mãos segurando as suas e por uma mulher que o esperava com o coração aberto. Toda noite, depois que todos dormiam, Trung ficava acordado mais um pouco. Sentava ao lado do berço, ouvindo a respiração tranquila da esposa e dos filhos. Às vezes cansado, mas com o coração em paz, uma paz que nunca havia sentido antes. Ao lado de Tio Nu, também já não carregava o medo da solidão. Quando acordava de madrugada, via Trung cobrindo Dewey com o cobertor, ajeitando o travesseiro do bebê. A luz suave iluminava seu rosto, cansado mas gentil. Ela sabia dessa vez, ele tinha voltado de verdade. Não apenas de corpo, mas de alma. O tempo passou. A vida foi se ajustando. Trung voltou a trabalhar na marcenaria próxima. Mesmo ocupado, sempre chegava cedo em casa, nunca deixava a família esperar o jantar. Quando o som da moto ecoava no portão, Dewey corria animado, gritando de alegria. Era o som que enchia a casa de luz. Num sábado de manhã, resolveram tirar uma foto de família. Um retrato simples, mas que marcava o fim de uma longa jornada de perdas e reencontros. Na imagem, Tio Nu segurava o bebê Dewey, estava sentado no colo do pai e Trung sorria, um sorriso calmo e sincero. A luz da manhã iluminava seus rostos como se capturasse a essência da paz. Depois da foto, foram juntos colher verduras no campo e preparar o almoço na varanda. O vento trazia o cheiro da grama fresca e do arroz recém-cozido. Dewey corria pelo quintal rindo alto e Tio Nu observava o marido e o filho brincando ao sol, com o coração cheio. Não era uma alegria momentânea, era uma felicidade profunda. Tranquila, o tipo de sentimento que só quem perdeu sabe o valor de reencontrar. Quando a tarde caiu, a família se sentou na varanda para ver o pôr do sol por trás das árvores de bambu. A luz alaranjada coloria seus rostos, os cabelos o ar em volta. Trung passou o braço pelos ombros da esposa e olhou para o horizonte agradecido pela segunda chance que a vida lhe deu. A chance de amar, de reparar, de viver de verdade. Ao lado dele, Tio Nu encostou a cabeça em seu ombro. Ela não precisava de promessas ou grandes palavras. Bastava saber que a cada dia podia ver os dois sorrindo, ouvir as vozes das crianças e sentir o calor da mão dele. E isso era suficiente. O vento da tarde trazia o som distante dos sinos do templo, o canto dos insetos e o cheiro de terra molhada. As sombras dos três se estendiam no chão, misturadas ao brilho dourado do fim do dia. Era um momento em que toda dor e arrependimento se dissolviam. A vida estava calma, simples, mas cheia de gratidão. Um capítulo antigo se fechava, e um novo começava, o capítulo do perdão, do amor e das pequenas coisas. Naquela casinha, no fim da estrada, havia risadas, o cheiro do jantar, mãos entrelaçadas e uma promessa silenciosa que duraria para sempre, como o sol da manhã que a cada dia voltava a tocar o alpendre.
E assim a história de Tron e Teonu chega ao fim em uma tarde tranquila, onde as risadas das crianças ecoam sob o telhado da pequena casa e a luz do entardecer desce suavemente como uma bênção. Depois de tantas tempestades, depois de tantos anos de espera, eles finalmente encontraram o que há de mais valioso, não a perfeição, mas a paz de estarem juntos. Talvez cada um de nós veja um pouco de si nessa história. Há quem já tenha esperado, há quem tenha deixado escapar, há quem tenha querido voltar, mas não teve coragem. E há também aqueles como o Teonu que escolheram perdoar não por esquecer, mas por querer preservar o amor. Porque às vezes o perdão é o maior presente que podemos oferecer a alguém. Se você está ouvindo essas palavras, agora pare por um instante e pense. Para você, o que é a verdadeira felicidade? É ter alguém ao seu lado todos os dias ou apenas saber que em algum lugar existe alguém esperando a sua volta? E se fosse você, teria coragem de recomeçar com quem já te machucou? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Cada mensagem sua é uma parte dessa história bonita. Pode ser um gesto de fé, empatia ou simplesmente um desejo de felicidade para quem ainda está buscando o seu próprio caminho. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe um coração para que saibamos que você está aqui conosco com essas histórias sobre amor, perdão e família. Porque às vezes, um simples comentário ou uma palavra de carinho já é o suficiente para alguém em algum lugar perceber que ainda existem pessoas que acreditam na felicidade.